Uma boa tarde, né, para todos, para quem está chegando agora também, tá? Hoje nós iremos retratar sobre os assuntos que são as onomatopeias e as histórias em quadrinhos e fazer a correção das atividades, tá bom, meus amores? Vocês assistiram a nossa aula de hoje pela manhã? Não, hoje eu tô de tarde. Oi? Hoje eu tô de tarde, ainda vou assistir a aula de português. Mas tá bem legal mesmo. Vocês gostaram de toda a história, assim, que a tia fez um slide conversando com vocês sobre a questão da história em quadrinho, né? O que é a história em quadrinho, que é a arte de narrar fatos utilizando a linguagem verbal e não verbal, né? Utilizando a escrita e utilizando desenhos, né? Falei com vocês sobre a questão dos balões, que eles representam, que eles têm uma expressividade a representar. Então, cada tipo de balão tem um jeito específico de representar, né? Conversei com vocês também sobre a questão de quando é que a história em quadrinhos chegou aqui no Brasil. Porque de início, lembra que lá nos anos de 1800 é que chegou. Primeiro chegou nos Estados Unidos, tá? E depois é que veio chegar aqui no Brasil, né? Mas o que aconteceu? Aqui no Brasil ele não pôde ser muito... Teve um tempo que ele foi suspenso por causa da ditadura militar, né? E aí... Deixa eu só minimizar aqui tudo que desapareceu. E aí o que aconteceu? Com a ditadura militar em jogo, né? Eles não podiam conversar, falar, eles não podiam expor as suas histórias por causa da questão da censura da liberdade de expressão. Eles estavam impedidos de publicar em jornais e revistas, porque de início a literatura, a história em quadrinho, ela começou a ser publicada nos jornais. Aí depois é que foi se aperfeiçoando e eles vieram para o lado mais específico, que foi para os gibis, né? Oi, deixa eu abrir aqui o chat rapidinho, porque eu vi umas mensagens. Que página? Não, Vitor, até agora nenhuma. A tia tá só explicando para vocês a questão da nossa aula gravada hoje pela manhã, onde eu falava para vocês, a turma da Mônica, onde eu falava para vocês sobre todas as questões direcionadas às histórias em quadrinhos, né? Dos momentos que se passou. Então, por um bom tempo, tá? Foi-se impedido, mas de início, todo o início da história, a primeira história em quadrinho publicada no mundo foi em 1894 por a revista chamada Truth. Quem assistiu a nossa aula hoje pela manhã vai poder observar que eu fiz um esquemazinho que foi feito na revista Truth pelo americano Richard Oakwood. Mas meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Então, essa historinha em quadrinho que foi publicada na revista Truth começou a ser chamada de The Yellow Kid, que é... esqueci a tradução, mas eu acho que é o menino do pijama, camisola amarelo. O que era que acontecia? Ele narrava... a história em quadrinho, ela narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre com a grande camisola amarela, tá? E aí eu mostrei até pra vocês a foto da primeira imagem em quadrinho, tá? E aí depois, assim, falei também pra vocês que alguns meios artísticos a influenciaram a primeira história em quadrinho, porque não foi nada aleatório. Eu pensei, pensei e agora vou produzir os quadrinhos com desenho, não.
um dos momentos, uma das manifestações artísticas que remetiam a influenciar a produção da história em quadrinho foi as pinturas do século XVI, lá nas igrejas católicas, onde nas paredes eram pintados a via sacra. E aí cada via sacra, desde a trajetória do julgamento até a crucificação de Jesus Cristo, cada trajetória uma do lado da outra. E aí foi uma das manifestações artísticas. Óbvio que teve várias outras manifestações, como eu retratei para vocês na aula, mas um exemplo que eu trouxe de manifestação artística foi essa questão da pintura da via sacra na trajetória, né, na trajetória de Jesus Cristo, desde o julgamento até a crucificação, tá? Aí também, depois eu falei com vocês sobre... E aí quando é que surgiu a primeira revista no Brasil? Em 1905. Então, em 1905, a primeira revista, o Tico Tico, que foi produzida no periódico Malho, teve como influência, como idealização, foi idealizada por Renato de Castro e influenciada pela historinha em quadrinho francesa La Charmille de Suzette, tá? E teve como o personagem popular o Chiquinho. Mas foi em 1960, veja, ela surgiu, a primeira revista publicada em quadrinhos foi em 1905. Mas só em 1960 é que o público brasileiro teve um gibi. Por quê? Um gibi inteiramente colorido. Por que ele só em 1960? Se passaram 55 anos para o público brasileiro ter um gibi inteiramente colorido. E o primeiro gibi produzido inteiramente colorido foi A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo, tá? Mas em 1964, o gibi ele foi tirado de circulação por conta, como eu falei com vocês, por causa da questão da ditadura militar. E aí ele só voltou a ser publicado 11 anos depois, em 1975, tá? Mas nesse intervalo, entre 1960... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir o chat aqui. Professora, o dever de ontem. Botei, Pietro, estava no download. Inclusive, Vitor, deixa eu só... Por favor, me responda aí, que foi até uma dúvida que Vitor me perguntou e eu falei, Vitinho, eu vou reenviá-lo pro download, não foi isso? Eu vou reenviá-lo como arquivo e aí você pode abrir. Não foi isso, Vitor? Eu não falei com você via direct, que também estava no download, estava lá. Eu botei como arquivo. Mas eu coloquei, viu, Pietro? Desde ontem que o arquivo já estava lá na plataforma. Tô sim, Nathalie. Tô gravando a aula. Todas as nossas aulas online são gravadas, tá, pessoal? Então aí eu vou colocar, assim que acabar agora, eu boto no YouTube para carregar e aí lanço o link para vocês acessarem na plataforma. Tá bom? Então, voltando aqui a nossa explicação sobre a história em quadrinho. Antes de voltar, gente, sempre que eu passar uma atividade, olha, vejam só, sempre que eu passar uma atividade para vocês que for de folha, o arquivo estará lá, sempre vai ter o arquivo ou em Word ou em PDF. Deem uma observada, tá? Porque sempre estará lá o arquivo em PDF ou em Word, tá? Porque eu sei que muitas das vezes a apresentação, a letra não fica tão legível, a letra fica pequena, eu vou explicando. Tem algumas pessoas que conseguem fazer dando pause no vídeo, ótimo. Mas tem outras que não tem. Então, aí o que acontece? Eu sempre coloco lá ou em Word
ou em PDF, tá? Então, sempre dê uma observada. Todas as vezes que eu passar a atividade de folha, a atividade estará lá no Word. Ou em PDF lá no arquivo, tá? Se vocês observarem agora, vocês verão que ela estará lá. Então, voltando ao nosso assunto, que é as histórias em quadrinhos. Então, entre 1960 a 1964, que foi quando o gibi ele foi retirado de circulação por conta da ditadura militar, nasce a Turma da Mônica. Foi na década de 60, tá? Em 1963, surgiu a Turma da Mônica. A história em quadrinho mais conhecida no Brasil. Não só no Brasil, como em todo o mundo, pois ela já tem a sua publicação em mais de 40 países e é traduzida em 14 idiomas. E aí eu coloquei para vocês toda a evolução. Vocês observaram que assistiu a aula? A evolução da Turma da Mônica de 1963 até 2013? Quem ainda não assistiu, dá uma observadinha lá. E quem assistiu, viram o quanto ela evoluiu? O quanto o desenho dela, a figura da Mônica era diferente? Sim. Até o coelhinho dela, né? Que Me era pasma. amarelo. Oi? O coelhinho dela, que era amarelo, passou a ser azul. Isso. Mas, aí eu retratei... Oi? Aí o que acontece? Eu falei com vocês sobre as histórias em quadrinhos pelo mundo, não foi isso? E aí eu trouxe um dos ícones dos símbolos, um ícone argentino que é conhecido em toda a Europa e na América Latina. Só um minuto, deixa eu abrir aqui o chat novamente. Pode sim, Jonatas, que legal. Pode fazer sim, depois você salva e manda pra tia, tá? Se não conseguir me enviar pelo direct, você conversa comigo lá pelo direct e eu te mando o número do meu WhatsApp pra você me enviar a história, tá bom, Jonatas? Quem também tiver esse aplicativo pode fazer também, tá? É melhor. Eu não sei, é Jonatas que disse que tem um aplicativo no celular. Jonatas Vanderlei. Eu vou fazer melhor. Se vocês não conseguirem acessar, mandar pelo direct, me mandem por e-mail. Vou anotar o meu e-mail aqui agora. Tô anotando, tá? Aí vocês... Professora, meu celular não tem espaço não pra coisar. Acabou tudo a memória. Não tem problema. Eu tô falando assim que Jonatas Vanderlei, ele me perguntou se ele poderia fazer pelo celular, porque ele tem um aplicativo que cria histórias em quadrinhos. Aí eu disse que era bem legal. Eu disse, quem também tiver esse aplicativo e tá querendo fazer, pode fazer, mas quem não tiver, faz no caderno mesmo, tá? Maria Eduarda, até te respondi lá no direct do Instagram. Então, o tema é livre, e aí você vai produzir quantos quadrinhos você achar que é necessário. 4, 6, 8. Tia, aí pode fazer no caderno, né? Pode sim, pode fazer no caderno. E mandar pra senhora? Aí, do mesmo jeitinho que a gente sempre manda, tira a foto e manda pra mim, tá? Se fizer pelo caderno, tira a foto e me manda pelo direct mesmo do Instagram. Pode, Jonatas, pode fazer. Eu ainda estou nós estamos conversando sobre a nossa aula hoje pela manhã. Então, voltando a falar sobre as histórias em quadrinhos pelo mundo, eu vou falar primeiro sobre o ícone argentino, que é conhecido em toda a América Latina e na Europa, que é a Mafalda, tá? Então, a história em quadrinho da Mafalda, ela foi criada em 1964
E aí ela é uma garota de aproximadamente 6 anos, no qual ela leva um pensamento reflexivo e questionador sobre questões direcionadas à atualidade, tá? Depois o Jonatas passa, gente. Vamos soltar aqui na explicação para retirar dúvidas, tá? Jonathan, desliga o microfone. E além da Mafalda, tem o Kelvin, né? Que a pronúncia é Kelvin Underrobes. Mas para o Brasil é Kelvin e Haroldo. Foi intitulado assim. Então é um garoto. Foi criado em 1985 por um americano, onde um garoto ele vive as maiores aventuras com o tigre. E na verdade o tigre Haroldo ele é só uma pelúcia. Mas na cabeça de Kelvin ele não é simplesmente só uma pelúcia, e sim um tigre de verdade que participa várias vezes, convive com ele no quesito na questão de viver aventuras do dia a dia, né? Aventuras diárias. Então, gente, veja só. Jonatas Ranieri. Mais alguém não está me ouvindo, gente? Deve Não, ser a Maria internet Beatriz, eu tô fazendo. As nossas lives é direto aqui na plataforma mesmo. Mas alguém não tá me ouvindo? Eu vi agora que Jonatas ser a internet Vanderlei disse que dele, tá me tia. ouvindo. Que não tá me ouvindo. Eu tô ouvindo, né? Eu tô ouvindo. Jonatas Vanderlei. Sai e entre de novo. Deixa eu digitar aqui pra ele. Passa pra ele desligar o microfone, tá dando eco. Peraí, viu, gente? Pra ele tentar resolver o problema dele aqui. Gente, alguém... Ai, Jesus. Aí acho que ele já saiu e entrou de novo. Pablo, a atividade que é para fazer, para vocês produzirem uma história em quadrinho. Com tema livre, produzir uma história em quadrinho, tá? Veja só, pessoal. Alguma dúvida em relação à nossa aula falando sobre a história em quadrinho? Estão com alguma dúvida? Pessoal, só mais um instante. Quem aí não está com dúvida em relação a produzir a história em quadrinho? Só responda quem tá com dúvida. Só quem está com dúvida, gente. Não precisa ficar colocando emoji não, tá? Pra não atrapalhar. Por favor. Fico muito agradecida. Alguém não estão com dúvida, então vamos fazer a correção da página 30 e 31. Lembrando que hoje a nossa aula vai até as 14h35, porque teve o atrasozinho de 5 minutos, tá? Jonatas Vanderlei, consegue me ouvir agora? Não, gente, só Jonatas, deixa ele... Porque foi ele que estava com problema no áudio. Eu pedi que ele saísse da plataforma e entrasse novamente para tentar resolver. Jonatas,
Consegue me ouvir, tia? Acho que ele ainda não está me ouvindo. Colocaram, gente, na página 30 para fazer a correção? Professora, a oitava eu não entendi, não. Sim! Pronto, vamos lá. Leia os poemas a seguir e atente-se para as onomatopeias utilizadas. Porque eu estou lendo a página 29. Porque a gente precisa ler o primeiro poema da página 29 para analisar as onomatopeias que foram utilizadas tanto no primeiro texto de Cecília Meirelles como no segundo texto de Luísa Ducla, tá? A língua do Nhen. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa a boa velhinha, resmungando sozinha. Nhen, 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 nhen. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua. E se ela resmungava, o gatinho acompanhava. Nhen, nhen, nhen. Oi, Nathalie. Só vai gastar tempo de quê, Nathalie? Nathalie? Depois veio o cachorro da casa da vizinha. Pato, cabra e galinha. De cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar noite e dia naquela melodia. Nhê, 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 nhê. Só um minutinho, viu, gente? Isadora? Você saiu, foi? Sua madrinha chegou? De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia, calma, filha, nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal abria a boca, tudo lhe respondia. Nhê, nhê, nhê. Desculpe, gente, o barulho é que ela se assustou, tá? Com a chegada da madrinha. Então vá desculpando aqui o barulho. Esse foi o primeiro texto do Nhen, 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 tá? Chuva. Cai a chuva, ploc, ploc. Corre a chuva, ploc, ploc. Como um cavalo a galope. Enche a rua, plas, plas. Esconde a lua, plas, plas. E leva as folhas atrás. Risca os vidros, trus, trus. Molha os gatos, trus, trus. E até apaga a luz. Parte as flores, plim, plim. Molha a gente, plim, plim. Parece não ter mais fim. Letra A. Nos dois poemas há onomatopeias. Circule-as. Podem ligar os microfones. Vocês circularam o quê? Ploc, 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 cruz, plim. Ploc, cruz e plim. Isso. Letra B. Com base na leitura e no contexto do poema A Língua do Nhen, explique o sentido que pode ter a onomatopeia nhen, nhen, nhen. Que O sentido de resmugação. Oi? O sentido de resmugação. O sentido de resmungar. Então, há vários significados, como resmungo e lamento. Então, o sentido de resmungar e lamento. Letra C. Considerando o verso, parece não ter mais fim, do poema Chuva, é possível afirmar que essa chuva se tornou ou não um problema? Pode falar. Podem falar no microfone, gente. Sim. Não, ela está considerando a chuva
uma coisa boa, o que pode ser percebido como no verso. Quando a gente observar aqui o verso, esconde a lua, plas, e até apaga a luz. Parte as flores, plim, plim, molha a gente, plim, plim. Então, não, ela está considerando uma coisa boa. Tá? A sétima questão, ela é uma resposta pessoal, que é para vocês criarem uma história de quadrinho aqui dentro desse texto, tá? E a oitava questão é crie verbos e frases para as onomatopeias a seguir. Siga o modelo ping-pong, ping-ponguear. Jonas e Lucas ping-ponguearam durante toda a tarde. Gloob-gloob. Vocês colocaram o quê? O galão de água faz glu-glu. Como, Arthur? O galão de água faz glu-glu. Então é para vocês colocarem primeiro no verbo. Aí vai ficar glu-glu, rejar. O gloob-gloob vai ficar glu-glu, rejar. Letra B, tap-tap. Aí vocês vão criarem uma frase com o glu-glu-rejar. Entenderam? Letra B, tap-tap.